Bom dia, turma. E agora nós vamos iniciar, o conteúdo do segundo bimestre, utilizando o volume 2 do livro de vocês. E nesse início, nós vamos estar estudando, nesse bimestre, nós vamos estar estudando um pouco de ecologia. E vamos começar estudando aí dentro de ecologia os biomas. E o que são os biomas? Então, os biomas é o conjunto, de todos os ecossistemas que tem no nosso planeta. Tudo bem? Mas antes da gente entrar nos biomas, vamos ver primeiro o que é ecologia. Então, ecologia. Ecologia é uma ciência. E essa ciência, ela vai estudar as relações entre os seres vivos e eles com o ambiente. Ué, Carol, a relação dos seres vivos são as cadeias e teias alimentares? Sim, nós estudamos essa relação no nosso primeiro bimestre, Então, a ciência que vai estudar essas relações, que vai definir essas cadeias alimentares, essas teias alimentares e vai organizar ela, é uma ciência chamada ecologia. E além de fazer isso, ela estuda esses seres vivos no ambiente em que ele está inserido, ou seja, no seu habitat, tá bom? E além de estudar isso, hoje a ecologia também estuda o que é necessário para manter a vida na Terra, Para conservar a vida das plantas, dos animais, a sustentabilidade do ser humano no planeta. Então, a ecologia ela vai estudar tudo que está relacionado com a nossa vida, dos animais, de todos os seres vivos. Tudo bem? A ecologia ela coloca que existe uma hierarquia da vida. O que é isso? Os seres vivos eles vão estar organizados em níveis, Então, nós também já aprendemos isso, que todo ser vivo é formado por célula, quando ele é unicelular, e por várias células, quando eles são multicelulares ou pluricelulares, tá certo? Então, um ser vivo, para ele ser formado, ele precisa de átomos que se organizam e formam moléculas, moléculas que se organizam e formam organelas, as organelas vão se organizar, formar células, as células se organizam e formam os tecidos se organizam, formam os órgãos se organizam, formam os sistemas, e a organização de sistema forma o organismo. Então, você é um organismo, tá? Então, milhares, milhões, bilhões de átomos se organizaram e formaram as moléculas. As moléculas que estão formando o seu corpo, elas também se organizaram, formaram organelas que vivem lá dentro das células, como as mitocôndrias, Como o núcleo celular, o DNA. E aí, cada conjunto de organelas, nós vamos dar o nome de células. Nós temos milhões de células que organizam e formam os tecidos. O tecido adiposo, que a gente viu lá na primeira unidade, que é responsável, às vezes, pela manutenção da temperatura do nosso corpo, por exemplo. E os órgãos. Quando eu falo em órgãos, eu falo, por exemplo, de coração, de pulmão, E aí, esses órgãos, ao se organizar, eles formam um sistema. Coração e pulmão formam, por exemplo, o sistema cardiorrespiratório. O sistema cardiorrespiratório, junto com outros sistemas, o sistema cardiorrespiratório, junto com o sistema circulatório, sistema urinário, sistema digestório, todos eles juntos vão formar o seu organismo. Tudo bem? Essa partezinha é só pra gente lembrar, tá? E aqui nós vamos falar agora dos sistemas ecológicos, aonde nós, indivíduos, estamos inseridos. Esses sistemas ecológicos
também possuem uma organização, também possuem uma hierarquia. Então, nós, enquanto organismos ou enquanto indivíduos, né, nos unimos e formamos uma população. Então, a população é formada por indivíduos da mesma espécie. Quando várias populações elas se organizam, formamos a comunidade. Então, a comunidade é formada por populações diferentes. Uma população de macaco que interage com uma população de aves, que interage com a população de leões, que interage com qualquer outra população, está formando uma comunidade. Essas comunidades, junto com os fatores bióticos junto com os fatores abióticos, formam o que a gente chama de ecossistema, né? Então, fatores bióticos, tudo que é vivo, planta, bactéria, ser humano, cavalo, peixe, tudo que é vivo, tá? E fatores abióticos são os elementos que estão ao nosso redor que não têm vida. A luz, a água, o solo, as rochas. Então, o conjunto dos seres vivos e dos não vivos formam o ecossistema. E a comunhão, ou seja, a união de todos esses ecossistemas, forma a biosfera. A biosfera é bio-vida, esfera de vida. É tudo que tem vida no nosso planeta. Tudo bem? E aí eu tenho esses conceitos aí em ecologia. Eu coloquei aí para vocês lembrarem, ó, indivíduo. Os indivíduos possuem semelhanças anatômicas, morfológicas e fisiológicas. Indivíduos que deixam descendentes férteis. Por exemplo, um cachorro, ele tem semelhança de corpo com outro cachorro? Tem. Ele vai ter o focinho, os olhos, ele vai ter orelha, cauda, tudo igual, né? As 4 patas. E morfológicas e fisiológicas, o que é isso? Eu nunca ouvi falar essas palavras. Então, morfologia e fisiologia tem a ver com o funcionamento do corpo. Um cachorro, chihuahua e um pitbull, por exemplo, eles têm morfologia e fisiologia igual? Tem. Os dois precisam comer, os dois precisam beber água, os dois têm um coração que está pulsando ali dentro do corpo deles, né? E eles, cruzando com a mesma espécie deles, vão ter filhotes. Os filhotes são chamados de descendentes. E esses filhotes, eles vão ter possibilidade de formar outros filhotes na idade adulta. Então, eles vão ser férteis, tá? População. O conjunto de indivíduos de uma mesma espécie. Então, a população humana só pode ter seres humanos. Uma população de cachorro só pode ter cachorro. Uma população de peixe só pode ter peixe. Todos da mesma espécie, tá? Comunidade. Comunidade é o conjunto dos seres vivos de espécies diferentes. Então, é quando eu pego a população de ser humano junto com a população de cachorro, junto com a população de peixes e coloco no mesmo ambiente, tá certo? Tudo bem? Aí eu tenho uma comunidade. E ecossistema são todas aquelas populações que nós vamos chamar de fatores bióticos, população de ser humano, de cachorro, de peixe, e os abióticos, aqueles que não têm vida. Bio significa vida, a significa não, não vida, tá? Então, a luz, o gás carbônico, a atmosfera, a água, as rochas, o solo, tá? E eles conseguem interagir, fazendo transferência de energia, né? Cadeia alimentar. Esses seres têm que estar naquele ambiente e eles têm que conseguir energia e matéria, sendo que autossuficientes.
Então, eu tenho que ter plantas que vão ser os produtores, eu vou ter os consumidores primários, os secundários e os terciários, tá? E bioma, o que é o bioma? É o lugar, é a área de espaço geográfico, né? Que vai ser caracterizado por um conjunto de ecossistemas, ou seja, vai ter um tipo de vegetação específico, um tipo de solo específico, vai ter um clima específico, uma quantidade de luz solar específica, quantidade de água específica, tá bom? E aqui nós temos biomas, né? Cada um com suas características diferentes. Então, eu tenho aqui biomas diferentes. Olha, eu tenho um bioma aqui que tem bastante água, né? Eu tenho um bioma que parece que é mais seco. Então, a incidência de luz, a quantidade de água, tudo isso vai interferir na formação de um bioma. Tudo bem? Então, agora, nós vamos começar a falar sobre os principais biomas da Terra. Vocês têm aí no livro de vocês uma imagem bem parecida com essa, na página 4. Essa página aí, e é a página 4 de vocês, e essa imagem aí, ela mostra os principais biomas da Terra, tá? Tem uma legendinha aqui, com o nome do bioma, né? Tundra, taiga, floresta temperada, floresta tropical, campo, savana e deserto. Cada uma representa com uma cor, e a cor que tá aqui, ó, representa onde que esse bioma tá. A tundra, ela vai estar em roxo escuro, ó. Ó a tundra aqui, ó. Bem em cima, ó, bem perto do polo. Tá vendo? Bem perto aqui do polo norte. Então, é um bioma frio. A taiga tá em um lilás aí mais claro, né? Um rosa mais claro. Então, nós vamos encontrar ela bem próximo da tundra. Ela não é tão fria quanto a tundra, mas ela também não é muito quente não, porque ela tá bem perto aqui ainda dos polos, tá certo? Floresta temperada tá em verde. Ó, onde que eu tenho florestas temperadas, ó. Tá? Tá numa região que nem é muito quente, mas também não é muito fria, é mais ou menos, tá? Floresta tropical, olha a floresta tropical aqui em vermelho, ó, só nessa linha aqui, a famosa linha do Equador, né? Aqui, ó, Equador. A famosa linha do Equador, ela é o lugar mais tropical que tem, mais quente, com maior incidência de luz solar. Então, vão ser florestas de ambiente bem quente, né? Campos. Os campos, eles estão aí também como as florestas tropicais, né? Ele nem é frio demais, nem é quente demais. Ele tá ali no meio termo, tá? Savanas. As savanas estão em laranja. Nós temos um pedaço de savana no Brasil, na África, na Europa, né? Então, essa savana também vai ser um ambiente de clima tropical, porque tá bem próximo aqui da linha do Equador, tá? E temos os desertos, como o próprio nome diz, né? É deserto. Tem desertos, tanto com o clima mais tropical, quanto com o clima mais temperado, olha, deserto. E aí, aqui tem um pontinho de deserto, ó, lá no Chile, aqui também. Então, os desertos, eles estão espalhados aí pelo mundo, tá? E aí, nós vamos falar um pouquinho de cada um deles agora. Então, a floresta pluvial tropical. Primeiro, nós vamos falar o que significa pluvial. Então, toda vez que você ouvir a palavra pluvial, você vai pensar em chuva, em muita chuva. Aqui, ó, chuvas intensas. Então, uma floresta pluvial tropical, ela vai ocorrer em locais de clima quente, úmido e com chuvas intensas, tá certo? A floresta amazônica aqui para nós no Brasil, ela é um exemplo de floresta pluvial tropical, tá certo? Mas ela não é a única. Outras regiões que estão alinhadas ali perto da linha do Equador também vão ter florestas pluviais tropicais, tá?
Então eu vou encontrar essas florestas, como a gente viu aí na imagem, na região central da África e também na América Central, tá bom? Outras características da floresta pluvial tropical: grande disponibilidade de água e luz solar. Então ela está perto da linha do Equador, a incidência de luz solar é muito grande, né? E como ela é pluvial, tem muita chuva, ela também vai ter muita água. E isso, para o ambiente, ele é muito bom. Por quê? Porque vários seres vivos vão conseguir morar naquele local. Então nós falamos que essas florestas, ela tem uma grande biodiversidade. Na verdade, é o bioma que tem a maior biodiversidade no mundo todo, entre todos os biomas, tá? O solo, apesar de muita chuva, ele acaba sendo pobre em nutrientes, tá? E forma uma camada de árvore muito grande, não é uma floresta? Então, muitas vezes, o sol ele não chega muito lá no solo, não. E aí acaba que as plantas, elas têm umas raízes bem mais superficiais. Por quê? Porque o solo é pobre, mas vai ter muitas folhas que vão cair das árvores, muitos animais que vão morrer, vão entrar em decomposição ali naquele solo, né? E a decomposição, a gente já aprendeu que é o processo onde fungos, bactérias degradam os corpos mortos, devolvendo para o ambiente a matéria orgânica. Para quê? Para as árvores usarem para fazer a fotossíntese, produzir alimento que vai servir para os consumidores primários, que vão servir de alimento para os consumidores secundários, para fazer com que haja ciclo, né, de energia no ambiente, tá bom? Uma outra característica das florestas pluviais tropicais é apresentarem diferentes estratos de vegetação. O que é isso? Vai ter uma vegetação que vai variar da vegetação rasteira até de árvores gigantescas. Então, eu vou encontrar plantas que vão ser bem pequenininhas, como os musgos. Eu vou encontrar plantas que vão ser intermediárias, como alguns arbustos. Eu vou encontrar plantas grandes, como a mangueira. E eu vou encontrar plantas gigantes, como as sequoias, que são muito maiores do que as mangueiras, tá? Deixa eu ver o que mais. Então, como eu já falei, os seres que vão viver nessas florestas, vão ser seres bem variados. Então, eu vou encontrar vermes nessa floresta, eu vou encontrar insetos nessa floresta, eu vou encontrar aves, eu vou encontrar répteis como crocodilos, lagartos diversos, eu vou encontrar muitos anfíbios, como sapos, pererecas, rãs, eu vou encontrar muitos mamíferos, né? Como onças, por exemplo. Então, a biodiversidade dela vai ser enorme, tá bom? Nessa imagem, a gente consegue ver o que são esses estratos, ó. Então, eu tenho plantas que estão aqui a nível do chão, ó, com 0 metros, com poucos centímetros. Aí eu vou ter as plantas arbustivas, tá vendo? Ó, extrato arbustivo. Extrato arbustivo é toda planta que chega no máximo a 10 metros, tá? Então, eu vou ter plantas que vão ter mais de 1 metro e até 10 metros nós vamos chamar de extrato arbustivo. Agora, essas plantas que têm mais de 10 metros e até 20 metros, nós vamos chamar ela, né, de elas vão ter mais de 20 metros. O extrato médio, né, de 20 metros a 30 metros é o extrato médio. Acima de 30 metros, né,
podendo até passar de 40 metros, eu vou ter o estrato de abóboda. Então, são árvores com altura superior a 40 metros, chamadas de árvores emergentes, tá bom? Então, esse é um exemplo de floresta pluvial tropical. Poderia ser um exemplo, poderia ser uma imagem inspirada na própria Amazônia, tá? O próximo bioma é a savana. A savana, ela também é chamada de floresta sazonal tropical. O que é sazonal? Sazonal significa que ela vai ter um período que ela vai ter chuva, mas ela vai ter um período de seca, tá? Então, ela não é pluvial igual a Amazônia. Na Amazônia chove o ano inteiro, todos os dias praticamente, tá? Lá na savana, vai ter um período onde vai chover constantemente, mas vai ter um período ali que depois não vai chover mais. Então, a gente fala que a savana, que tem clima tropical e subtropical, ela tem duas estações bem definidas, que é a estação chuvosa e a estação seca. Então, nós falamos que ela é sazonal por isso, tá bom? A vegetação lá na savana, ela é predominante de gramíneas e arbustos e árvores decíduas. Árvores decíduas, o que é isso? É aquelas árvores que naquela época de seca, né, na estação da seca, perde as folhas para economizar energia, tá? Então, elas vão ser chamadas de decíduas, tudo bem? As raízes das plantas, elas vão ser bem profundas e bem ramificadas. Por quê? Porque essas plantas, elas vão encontrar água muito mais no subsolo, tá? E aí, nas estações chuvosas, essas plantas, elas vão brotar rapidamente. Na seca, ela não teve a perda das suas folhas. Aí no livro de vocês, o termo utilizado não tá decíduas, não. O termo utilizado tá caducifólias, tá? Tá na página 5, em amarelo aí, no quadrinho amarelo, ó. As plantas que perdem as folhas em determinada estação do ano são chamadas de plantas caducifólias. Então, quando eu falo em árvores decíduas ou plantas caducifólias, eu estou falando de plantas que vão perder suas folhas no período de seca. E aí no livro de vocês estão vendo também as gramíneas. As gramíneas são essas gramas aí mesmo, como o próprio nome diz, ó. Na época da seca ela fica bem amarelada, mas na época da chuva, tá vendo que tem algumas gramíneas esverdeadas? Aí, no livro de vocês, também mostra uma coisa interessante, que as árvores que tem, elas não estão perto uma da outra, tá? Então, ela não é uma floresta fechada como a da Amazônia, que é uma floresta bem fechada, que as árvores estão bem perto uma das outras. As árvores de grande porte, elas vão estar mais espaçadas. Por isso, eu vou ter predomínio de gramíneas e arbustos, e essas árvores decíduas, elas vão estar umas longe das outras. Tudo bem? Grandes herbívoros e espécies carnívoras são exemplos dos animais que se encontram nesse bioma. Na época da seca na savana africana, muitas espécies, como elefantes, gnus e zebras, acabam migrando em busca de alimento e água. E quando ela volta às estações da chuva, esses animais eles voltam, né? E aí eles vão aproveitar para se alimentar bastante, eles vão se acasalar, ter os filhotes. Tudo na época da chuva, que é mais abundante, que aí vai ter muita quantidade de comida. Muitas gramíneas para servir de alimento, muitos insetos para servir de alimento, muitos cupins, moscas, tudo isso vão servir de alimento dentro dessa cadeia alimentar. O solo dela, ele é pouco fértil, ele não é muito estéril, mas ele também não é muito fértil não, tá? E aí ocorre a migração dos animais na seca, tudo bem?
Quando a gente olhou lá o nosso mapa mundi, a gente viu que a gente tem um tipo de savana no Brasil, né? A savana brasileira é o cerrado. A nossa região é de cerrado. Então, nós moramos nessa savana brasileira. Então, aqui nós temos também período de seca e período de chuva. E as nossas florestas, elas não têm árvores muito juntas, né? Muitas vezes essas árvores estão bem espalhadas. Tudo bem, pessoal? Então, nós vamos agora para o próximo bioma. E aqui é uma imagem, né? Antes de ir para o próximo bioma, de uma floresta, né? Sazonal, a savana. Então, as gramíneas, as árvores caducifólias, uma aqui e outra lá no fundo, arbusto e animais, ó, zebras, gnus, que muitas vezes servem de alimento para leões, tá bom? Então, agora nós vamos falar do deserto subtropical. O deserto subtropical, ele vai ser uma região de altas temperaturas, tá? Durante o dia pode fazer até 50 graus Celsius. E à noite, essa temperatura, ela vai ser muito baixa, podendo chegar a 0 graus Celsius, tá? Os exemplos aí que eu dei para vocês, o deserto do Saara. Além do deserto do Saara, o livro de vocês está dando o deserto do Atacama no Chile e o deserto australiano. Então, todos eles têm essa característica. Regiões de alta temperatura durante o dia, chegando a em torno de 50 graus Celsius, enquanto durante o dia enquanto durante a noite chega a fazer 0 graus Celsius. Chuva, esparsas. O que é que isso significa? Quase nunca vai chover, tá? E quando chove, essa água, ela é numa quantidade muito pequena, certo? O solo, então, ele é bem raso e pobre. Ele é um solo mais arenoso, tudo bem? Então, a vegetação vão ser pequenas árvores, arbustos, onde eu encontro algum acúmulo de água, e cactos, que conseguem armazenar água no seu corpo. E aí, eles vão conseguir sobreviver em algumas partes do deserto, mas não em todas. Somente nas regiões onde o solo consegue segurar um pouco mais de umidade, ou seja, um pouco mais de água. Vou mostrar uma imagem para vocês. Olha aqui, tá vendo? Aqui eu tenho o que a gente chama de oásis. Já ouviu falar? Por algum motivo, nessa parte aqui, essa água, ela fica represada. Ao redor da água, alguns arbustos, alguns cactos vão sobreviver. E se você olhar as extremidades, só areia. Aquele solo raso que eu falei com vocês. Tudo bem? As espécies de animais que nós vamos encontrar nos desertos são principalmente répteis, como lagartos, serpentes, tá? E os poucos mamíferos são aqueles que têm adaptações. Camelo, por exemplo, né, que consegue